Olá, macabros, tudo bem, meus amores? Como que vocês estão? Eu sou a Van Farias e sejam sempre muito bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, hoje a gente vai ter uma introduçãozinha um pouquinho mais longa, porque eu quero dar alguns avisos a vocês. Graças a Deus que já está chegando o meu computador, então eu vou conseguir manter mais a constância de envios. Inclusive vou abrir mais um quadro, mas eu vou manter essa surpresinha para vocês. Então vocês vão ser pegos de surpresa, tá? Com o lançamento desse novo quadro, mas eu tenho certeza de que vocês vão curtir bastante. Então hoje, gente, toda terça-feira, nós vamos ter relatos sobrenaturais. Eu tô retomando aquele trabalho que eu fazia de contar relatos. Inclusive, caso vocês tenham relatos, vocês podem mandar aqui, nesse endereço que tá aparecendo aqui, vocês mandam para mim um relato que eu conto aqui, tá bom? E dia de quinta-feira, que vão ser as quintas macabras, aí eu conto uma matéria mais elaborada sobre algo que aconteceu no mundo, tá bom? Então, galera, já aproveita, deixa no início aqui desse vídeo aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, aproveita e compartilha também esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer, tá bom? Mas sem muito blá blá blá, sem muitas enrolações, eu vou chamar a vinheta e nós já começamos com o relato de hoje. Bom, gente, esse relato que eu tô trazendo para vocês, eu já tinha narrado para vocês outrora aqui no canal, que foi sobre uma familiar, uma pessoa muito próxima, muito chegada e muito amada por todos nós, que inclusive, infelizmente, já não se encontra aqui no plano terrestre. Mas como eu estou retomando esse trabalho, eu quis trazer logo esse relato dela. Muitas pessoas, como eu falei, já tinham escutado, só que quando o canal foi hackeado, infelizmente esse vídeo foi no meio. Então hoje nós vamos falar sobre a história de um umbandista. Bom, gente, essa história que eu vou contar para vocês aconteceu na minha família, com uma tia da minha mãe. Não tem importância falar isso. A nossa família sempre teve, antigamente, uma base muito católica. E isso aconteceu no interior de onde Mainha nasceu, aqui no recôncavo da Bahia. E como eu estava falando para vocês, além de ser uma família muito católica, naquela época, muitos anos atrás, toda e qualquer manifestação mediúnica era tida como manifestações demoníacas, né? Como nós sabemos, isso daí começou a entrar na mente da gente, podemos dizer que recentemente, né? Então, quando ela apresentava essas manifestações, ela sempre apresentava, e quem estava perto dela era a minha avó, para poder acompanhar, para poder amparar ela. Inclusive, quando ela acordava durante a noite, ela, gente, bebia um latão de gás, que hoje em dia eu acredito que seja o equivalente a uma garrafa daquela grande de água mineral, né? Disse que ela bebia uma ou até mais, assim, seguidamente. Ninguém entendia como, para onde que ia tanta água no corpo de uma criança. Mas como isso eram tidos como, essas manifestações eram tidas como manifestações demoníacas, ninguém aceitava, inclusive ela. Então a vida passou, ela se casou, teve filhos, né? Inclusive é uma família muito numerosa, e ela não aceitava de forma nenhuma. Mas o que aconteceu? De repente ela apresentou uma doença que ninguém conseguia encontrar uma explicação plausível para aquela doença que se manifestava no corpo dela. E aí ela, já desenganada pelos médicos, os médicos deram, se eu não me engano, 3 meses de vida para ela. E ela falou para minha avó, chorando, desculpa, gente, aqui assim é uma história familiar, e ela era uma pessoa realmente assim muito querida, e vocês já sabem que eu sou chorona, né? Enfim, ela distribuiu os filhos, né? Deu para minha avó, deu para outras irmãs também, e ela pediu que, principalmente a minha avó, que olhasse, que era a irmã mais chegada para ela, que olhasse pelos filhos dela. E num dia de muito desespero, ela chorando muito, ela olhou para a lua e ela falou
com o espírito, com a entidade, o espírito de luz, que caso ela tivesse de fato a mediunidade, que esse espírito, que ela aceitava a missão dela aqui na Terra, que era de ajudar as pessoas, né? Ela aceitava cumprir essa missão de trabalhar para a caridade, mas que esse espírito tirasse essa doença dela e que para que ela pudesse terminar de criar os filhos dela. Gente, acreditem, como num passe de mágica, no dia seguinte, ela que já estava esquelética em cima da cama, ela já estava comendo, ela começou a ganhar peso muito rápido, e as radiografias que foram tiradas não encontraram mais nada no corpo dela, né? Então, aí ela começou a trabalhar para a caridade. Ela não aceitava pagamento nenhum. A pessoa que chegava lá sempre era atendida igualmente. Todos sempre eram atendidos igualmente. Que chegasse o mais rico ao mais pobre, as pessoas sempre eram atendidas. E como por incrível que pareça, todos sempre encontravam uma ajuda, né? Ali, inclusive, gente, teve um caso que foi até a minha tia que me contou, de uma moça de uma família muito rica daquela região ali, uma região próxima, na verdade. Essa moça, ela sofreu um caso de possessão, porque um funcionário daquela fazenda havia sido demitido e ele achou que a demissão dele havia sido injusta. Então, para se vingar do pai dessa moça, que era muito rico, só que ele tinha um carinho especial por essa filha dele. Era a filha, a menina assim, uma menina muito bonita, muito boa com todo mundo. Então ele jogou exatamente o feitiço em cima dessa moça. Gente, essa moça percorreu diversos médicos, inclusive foi até para São Paulo, que naquela época, né, era onde tinha até hoje, né, onde tem os maiores centros médicos, né? Mas assim, essa moça percorreu procurou todas as especialidades e não encontrou ajuda de forma nenhuma. Então esse senhor, esse pai dessa moça, escutou falar dessa tia da minha mãe. E aí levou essa moça lá. Gente, quando essa moça chegou, ela estava amarrada pelos pés e pelas mãos. Porque ela estava num estado de uma ferocidade tão absurda que ela atacava qualquer pessoa. Minha tia disse que ela inclusive estava até desfigurada devido aos espíritos que estavam possuindo essa moça. Então quando ela chegou lá, a tia de minha mãe imediatamente foi tomada pelo espírito de luz que acompanhava ela. E aí ela falou que desamarrasse a moça. E aí todo mundo assim muito temeroso, né? Que disse, nossa, mas desamarrar ela vai atacar a senhora e vai atacar a gente aqui também. E disse que a mulher, gente, presa e gritava e blasfemava, disse que falava coisas horríveis, coisas que não eram normais, não eram coisas normais dela, né? E ela falou que desamarrasse. Quando desamarrou, essa moça saiu correndo na direção dela. E aí esse espírito que estava incorporado, né, na minha tia, simplesmente pegou na cabeça dessa moça e ela caiu, né? E ela fez algumas orações, algumas coisas. Eu sei que fez todo um procedimento espiritual e essa moça, gente, ficou curada. Essa foi uma das grandes curas que essa tia da minha mãe fez, né? Então esse senhor ficou muito agradecido e aí a fama dela começou a crescer, mas ela nunca cobrou pra ninguém, né? Os atendimentos que ela fazia. Era uma pessoa, gente, assim, maravilhosa, uma mulher de um sorriso lindo, sabe, uma pessoa alegre, que o que ela tinha, o pouco que ela tinha, ela compartilhava com as pessoas, né? Outro caso que ela também fez, que eu já contei aqui no canal, inclusive também foi excluído, foi um livramento que ela fez de um pessoal, umas crianças, que inclusive essa minha tia contou esse caso, que eu contei pra vocês agora. Ela estava participando do jogo do copo. Gente, isso é uma coisa muito séria. Eu ainda vou trazer uma matéria para vocês sobre isso.
Mas assim, se a pessoa não tem conhecimento de causa, gente, não faz essa brincadeira, porque ela é muito mais séria do que as pessoas podem imaginar. Então essa minha tia, junto com alguns amigos, foram e fizeram esse jogo do copo. E o espírito, gente, ficou preso na casa onde eles estavam fazendo essa brincadeira. E aí disse que no telhado que começaram a escutar, as portas não abriam, e começaram a escutar sons de passos no telhado da casa, gargalhadas. E aí quem estava de fora desse quarto foi que conseguiu correr, chamar essa tia da minha mãe, e aí ela conseguiu limpar o ambiente, e ela disse que sim, que era um espírito muito perverso que estava ali. Então assim, ninguém hoje em dia na nossa família, e acredito que os envolvidos também nesse episódio macabro que aconteceu, acho que ninguém mais tem coragem de fazer, né? Esse jogo, essa brincadeira do copo, né? Gente, essa é a história da tia da minha mãe. Ela já tem uns 10 anos, uns 15 anos mais ou menos, que ela infelizmente faleceu. Como todos nós temos o nosso prazo, né, a nossa hora de partir. Eu sei que ela está nos braços de Deus, dos espíritos de luz, porque ela era uma pessoa espetacular, que ajudou muita gente. E assim, gente, eu trouxe esse relato porque eu tenho um carinho especial por essa tia, né? E, gente, nem todo mal, nem toda doença que se apresenta é físico, né? Como é esse caso que eu acabei de narrar para vocês. Essa tia de minha mãe, ela fez inúmeras curas, sabe? Teve sim, sofreu muito preconceito, porque naquele interior pequenininho onde ela nasceu, onde ela fazia diversas curas, onde tinha um padre extremamente preconceituoso, né? Inclusive muitas confusões esse padre causou para ela. Mas enfim, essa tia de minha mãe, graças a Deus, ela chegou no fim da vida dela, ela criou todos os filhos dela, inclusive viu muitos netos. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ela viu bisnetos também, né? E é isso, gente. Esse é o relato lindo que eu tenho para contar para vocês. Ela não sabia nada, para vocês verem, gente. Essa tia da minha mãe, ela não tinha nenhum conhecimento e ela conduzia uma reunião de umbanda, ela dançava, ela recebia, gente, uma das entidades que ela recebia era o tempo, que minha mãe fala até hoje com muito carinho, lembrando que esse espírito, quando ele incorporava, ele ficava com os olhos vidrados. E essa tia da gente, como eu já falei para vocês anteriormente, ela era uma mulher que ela se curou, mas ela tinha, né, as limitações dela. Ela tinha muitos filhos, tinha uma vida dura, porque naquela época nada era fácil. Hoje em dia é mais fácil sim, né? Apesar de estar difícil, mas ainda assim existem outras facilidades. Então, quando ela incorporava esse espírito, ela nem conseguia no dia seguinte se levantar de tão cansada que ela ficava. Era como se ela tomasse uma surra, sabe? Então, assim, gente, essa é a minha linhagem umbanda. Hoje em dia na minha família existem diversas pessoas que foram para outras linhagens, né? Outras religiões, e eu respeito todas. Eu acho que quando você acredita em Deus, quando você tem o propósito de fazer o bem, sabe? Tudo é válido, gente. Então, tia, eu espero que... Eu sei que a senhora está no lugar, nos braços de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse relato. Eu vou trazer toda terça-feira um relato novo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui com todo o meu carinho, esse é o relato que eu trago para vocês, da família maravilhosa que nós tivemos a sorte de encarnar na nossa família, né? Não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal, galera. Beijos e até quinta-feira.